Olha só, o Paulo Musi é médico, especialista em atividades físicas, ele que é um pesquisador do assunto, também além disso é atleta, esteve em Teresina para participar de eventos sobre treinamento de força. E claro que a gente o entrevistou nos jardins do Blue Tree Hilton Hotel e dividimos com vocês esse momento. Milhares de seguidores na internet e um dos conhecedores, especialistas estudiosos em atividades físicas. Além disso, é médico com especialidade em traumatologia e ortopedia. Eu falo agora com ele, o Paulo Musi, convidado hoje para um momento especial em Teresina, que é repassando conhecimento sobre saúde, fitness no evento Treinamento de Força. Eu quero saber, Paulo, como é trabalhar nessa área hoje no Brasil, sendo seguido pelas redes sociais, como você utiliza isso para a divulgação do seu trabalho também. Trabalhar com atividade física no Brasil, acho que hoje é uma coisa delicada, porque na realidade o Brasil ele não tem tanto uma cultura de esporte, né? Ele tem uma cultura de futebol, mas esporte, atividade física não é bem o forte do brasileiro ainda, né? A gente teve uma deteriorização da atividade física desde que você tirou, por exemplo, a educação física da faculdade, né? Quando a gente olha em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, você percebe que o esporte profissional ele é sustentado pelo esporte universitário. E é um grande incentivo, né, mesmo? E é uma forma do sujeito, inclusive, pagar o seu direito ao ingresso à faculdade, quando ele não tem recursos para fazer isso, né? Infelizmente, no Brasil, houve o processo contrário. Você não tem mais esse tipo de situação. Isso é ruim porque quando você tem uma população que não aprende através de uma forma lúdica que é o esporte, sobre mérito, né? Você tem uma população que tem um empobrecimento de valor, você tem uma população que tem empobrecimento da cultura, porque na realidade exercício físico hoje no Brasil é a única coisa que obedece a mérito. Se você treina, você tem um resultado, se você não treina, você tem um resultado. Não é uma coisa comprável, não é uma coisa alugável, não é uma coisa emprestável, é uma coisa que você tem que fazer. E sendo uma coisa que você tem que fazer, nada melhor que esporte para ensinar mérito para o cidadão. Atividade física como necessidade humana para a saúde e atividade física como esporte, no caso do fitness. São coisas diferentes que precisam de um acompanhamento também? Eu acho que tudo que você vai fazer, na realidade, que tem uma especificidade grande ou tem um objetivo específico, ela precisa de orientação, né? A atividade física no Brasil hoje tem se profissionalizado cada vez mais, as pessoas têm entendido a necessidade e a importância de um profissional de educação física acompanhando a pessoa comum. Elas compreendem que isso deixou de ser uma simples atividade esportiva para ser uma profissão médica, porque hoje é através da atividade física que a gente consegue tratar e manejar muitas doenças. E eu acho que esse tipo de cuidado ele é fundamental para você ter uma melhora da sociedade em geral, né? Junto com a educação física, você observa que também o aumento da procura por um nutricionista ou por um serviço específico de nutrição, ele tem aumentado. Isso me deixa muito contente, porque eu sou de uma época que a gente saía do colégio sabendo multiplicar seno e cosseno, mas não sabia o que almoçar no meio-dia. E eu acho que o sujeito que não sabe nem se alimentar, ele carece de um cuidado para a saúde. E a alimentação é a base de tudo, né? Absolutamente, principalmente de saúde. E se você cria um cidadão que não sabe se alimentar, você acaba criando um cidadão que vai precocemente ficar doente, pendurado no sistema de saúde, fatalmente vítima de uso crônico de medicação. E não é isso que a gente imagina como uma população saudável, né? Já que você falou de alimentação, tem pessoas que precisam do uso de suplementos, e suplemento é diferente de anabolizante. Eu queria que você falasse como especialista sobre os dois e qual a importância deles para o atleta e para o praticante de atividade física normal. O termo anabolizante ele foi cunhado de uma forma imprecisa. Anabolizante é qualquer coisa que faz com que o seu organismo seja capaz de preservar energia, nutriente ou proteína, massa muscular, né? Então, entre aspas, existem formas de você se alimentar que são formas anabolizantes. Uma dieta, por exemplo, restritiva, uma pessoa que não tem um nutricionista cuidando da sua dieta, ele faz uma dieta de restrição, ele cria uma desnutrição, ele cria um catabolismo, um desgaste do seu organismo. Ora, quando a pessoa ela tem uma orientação e consegue melhorar seu perfil físico e, portanto, ganhar massa muscular, ela tem um anabolismo. A gente simplificou isso e convencionou-se chamar de drogas, de medicações,
que faziam a modificação da velocidade de recuperação de anabolizantes. Não é isso. Existem os esteroides anabólicos, que são medicamentos, que tem toda uma gama de uso e tem também uma gama de proscrição, ou seja, onde você não utiliza essas substâncias. E você tem, então, os suplementos alimentares, que é um outro capítulo dessa história. Que sim, eles são aplicáveis principalmente para pessoas em condições especiais. Então, o paciente acamado, o paciente que tem uma lesão muscular, o paciente que tem, por exemplo, uma fratura e precisa ter uma situação de consolidação mais rápida, os pacientes que têm algumas carências nutricionais, onde o suplemento vai ser uma forma de conseguir entregar esse nutriente, ou a própria pessoa que tem, por exemplo, uma necessidade de uma quantidade de proteína que ele não consegue atingir porque ele tem intolerância a um alimento. Pega um vegetariano, por exemplo, que ele absolutamente não tem um consumo de proteína dentro do que é o nível dele essencial adequado. Uma das formas de você conseguir ajustar isso para esse paciente é através do suplemento alimentar que esteja mais dentro daquilo que ele culturalmente, por valores, aceita como adequado para ele. Paulo, mas é possível ter um corpo perfeito só com treinamento, sem uma alimentação suplementar? O corpo perfeito, na realidade, não existe. O que seria o corpo perfeito, né? Aí eu te falo a minha opinião de quem trabalha com isso há 12 anos e quem faz atividade física há 25. Eu acho que o corpo perfeito ele não existe. O corpo perfeito é uma imagem que a gente cria daquilo que a gente acha como ideal, né? Mas que antes de ter um corpo perfeito, a gente tem que pensar em ter uma rotina perfeita. Existe sim uma rotina perfeita. Uma rotina onde você não consome alimentos que são classicamente considerados perniciosos para a saúde, onde você tem um controle alimentar de rotina rigoroso, onde você não passa restrição de alimentos e principalmente onde você tem um equilíbrio adequado de nutrientes para você ter uma vida saudável, porque a nutrição ela é a base de tudo que a gente chama de saúde. Você só indica o que usa, como é a sua rotina, o que você faz para manter a saúde e para manter o corpo em forma? Bom, a minha rotina, a rotina do Paulo, né, ela envolve exercício diário, controle alimentar, eu tenho uma rotina para me alimentar. Quantas horas de exercício? 1 hora de exercício por dia. A diferença é que eu não perco nenhum dia. Então o que acontece? Se você somasse esses 25 anos de atividade física, daria quantas mil horas de atividade física no total? 40 mil, 50 mil? Que as pessoas não entendem. Você usa muitos produtos como suplementos? A base da minha rotina é a alimentação. O suplemento ele não é um bom alimento, ele é um bom suplemento. Então o que eu faço é coordenar com suplementos momentos que são específicos para isso. Do ponto de vista científico, tem nome, chama Nutrient Timing, né? Então, ao acordar, para mim é uma janela onde é importante eu ter um suplemento. Antes e depois do exercício, porque são momentos onde isso justifica o uso. Ou em alguns momentos onde, por ter uma rotina atribulada também, eu não consigo fazer uma refeição sólida. Ainda que não seja o ideal, né, fazer uma refeição líquida em vez de uma sólida é melhor do que você ficar sem comer. Então a brincadeira, o hobby é não errar. Você pode até não acertar, você pode não fazer aquela alimentação sólida, mas se você deixar de comer, isso é um erro. E aí o seu corpo sente, se ele sente, ele demonstra. Bodybuilding, o que é que você acha dessa atividade hoje no Brasil? Eu gosto de chamar de fitness, porque quando você fala bodybuilding, a primeira coisa que a pessoa pensa é naquele cara enorme, naquela mulher muito musculosa que perdeu o critério feminino de informação visual. Tem preconceito, né, com relação a isso? Tem preconceito. Então o brasileiro ele entendeu ainda que o bodybuilder é um cara que constrói o corpo e não necessariamente é um sujeito transformado, que é isso que surpreende e às vezes ele cria até um certo preconceito contra esse tipo de atleta. Mas o fitness eu digo que na realidade é o esporte do futuro, porque é o único tipo de trabalho físico que hoje o indivíduo comum, entre aspas, é capaz de fazer. As academias em São Paulo, por exemplo, muitas delas são 24 horas. As que não são 24 horas, elas abrem 5 da manhã e vão fechar meia-noite, às vezes depois disso, 1, 2 da manhã. Ou seja, não tem desculpa para você não fazer. Bem-vindo à Teresina. Então a gente tem 3 perguntas selecionadas, viu, por pessoas que acompanharam o seu trabalho na cidade. Bem-vindo. O que é que você achou dessa forma de transmissão de conhecimento, de dividir isso pelo Brasil, hoje presente em Teresina? Olha, tem um ditado árabe antigo que fala que conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais você obtém, né? Eu parto do pressuposto que quanto mais eu divido conhecimento, mais eu consigo pessoas
que tenha um raciocínio crítico e uma orientação para estudar aquilo que eu, por exemplo, não vou poder. Então, o que eu espero das pessoas que eu divido aquilo que eu conquistei? Que em algum momento eu possa procurá-las ou eu as observem, devolvendo para mim algum tipo de conhecimento relacionado com aquilo que eu não tive tempo de olhar, porque a quantidade de produção de conhecimento hoje é muito grande. E eu gostaria de saber sobre a suplementação alimentar, porque a gente vê muito nas academias as pessoas nunca praticaram alguma atividade física e já querem tomar algum tipo de suplementação. Eu gostaria de saber qual seria o momento ideal para que essa suplementação pudesse ser aderida ao treinamento. Quando você vai usar um suplemento? Duas situações básicas. Primeiro, quando esse paciente ele começa a ter uma necessidade de um nutriente específico, uma quantidade específica, num momento específico, porque isso vai se traduzir em desempenho ou então em melhora de recuperação. Ou então, não dá para a gente ser purista, a gente tem que entender que hoje a gente vive numa sociedade extremamente atribulada e que tem pessoas que absolutamente conseguirão se alimentar ao longo do dia. É ideal que ela substitua a refeição? Não, não é ideal, mas está muito além do que é, aquém do que é ideal a pessoa que pula a refeição e fica sem se alimentar. Então a gente usa a suplementação como um recurso, entre aspas, salvador, para que essa pessoa não tenha um déficit alimentar maior determinado por uma rotina mais difícil. Agora, o que eu falo do ponto de vista de sociedade, fenômeno cultural, é que muitas vezes o suplemento ele é observado como se fosse o único recurso para você ter performance esportiva. Isso não é bem verdade. A performance esportiva ela depende da nutrição geral, ela depende da alimentação bem organizada e ela depende do treinamento muito bem direcionado para que ele se torne um sinal modificador. O suplemento ele funciona muito bem quando ele está inserido num contexto alimentar e nutricional e principalmente quando ele obedece a um princípio que a gente chama de sinalização celular. Falando um pouquinho mais fácil quando o seu corpo ele reconhece o suplemento como uma mensagem para perder gordura e produzir massa muscular. Nessas condições, o suplemento é indicado. Para serem condições ideais, é quando isso acontece de uma forma que o corpo, por causa do aumento da capacidade física, determina essa falta. Em condições não ideais, em condições onde você abre mão daquilo que é o ideal para que você consiga adequar a vida de uma pessoa para o mínimo de saúde, aí você usa o suplemento como se fosse um substituidor alimentar. O mercado do bodybuilding, ele aumentou muito nessa modalidade. E eu gostaria de saber de você o que leva hoje esses atletas de alta performance procurar o seu consultório, as suas indicações para que esse atleta possa vir desenvolver um bom ganho e um grande desempenho nas suas competições. Muito é feito, Nelson, com base em tentativa e erro. Só que você até consegue criar algumas mudanças quando você faz com tentativa e erro. Só que chega um momento onde o seu desempenho ele começa a ficar limitado ou começa a piorar. Exercício não é quantidade, exercício é qualidade dele. É a hora que o sujeito ele se toca que o jeito de fazer exercício dele está errado. Aí ele vai procurar um profissional de educação física. Mesmo treinando, essa pessoa ela começa a notar que ela não tem a mesma energia que ela tinha, ou então que talvez ela pudesse ter mais energia, mais disposição, mais qualidade na realização desse trabalho e também na recuperação dele. É a hora que ela vai procurar um nutricionista e essas adequações vão ser realizadas. Meu consultório é um consultório multidisciplinar, né? Nós somos basicamente em 3 profissionais, eu como médico, um educador físico, que é o professor Heraldo, doutora Vanessa, que é a minha nutricionista, e claro, a gente tem um psicólogo também para fazer a parte de avaliação psíquica dessas pessoas, porque mais do que necessariamente uma coisa para se fazer, é uma coisa que a pessoa tem que entender que a graça da brincadeira é realmente reconhecê-la como se fosse um hobby. Só que precisa de um mindset, de uma orientação, de um exercício mental para você conseguir entender que isso não é um esforço ou isso é um sofrimento. Isso, na realidade, é uma parte integrante das suas metas pessoais e que você precisa ter uma padronização até da sua forma de pensar e agir para que isso, de fato, se torne uma coisa eficiente. Pois bem, em um determinado momento, essas pessoas elas cessam o ganho que elas têm. E, evidentemente, vai precisar de uma terceira pessoa para entrar nesse momento. Normalmente, essa pessoa é um médico, onde ele vai analisar de forma bioquímica mais profunda, ou então ele vai relacionar outros fatores, para que entenda aonde essa pessoa está cometendo os erros, aonde estão as dificuldades que ela mais tem como fatores determinantes do seu físico. E o objetivo que a gente tem com a pessoa que não é necessariamente um atleta é que ela diminua a quantidade de erro. Ela não precisa acertar, né? Ela só não pode errar muito grave, tá?
Agora, com o atleta, a gente tem que acumular acertos que não são sempre possíveis de serem acumulados, porque nem todo atleta hoje ele consegue viver do esporte, principalmente no fisiculturismo ou no bodybuilding, como queira, né? Para esses atletas que muitas vezes são treinadores, são nutricionistas, são advogados, são administradores, são técnicos de computação, são engenheiros de computação, para esses caras eles têm um trabalho e ainda têm o esporte como uma forma de se definir individualmente, que é uma das coisas importantes do exercício do esporte, é a definição da identidade da pessoa. E para essas pessoas fica mais crucial você conseguir acumular acertos. Por quê? Os erros são fáceis. É você pular uma refeição, é você consumir açúcar, é você fugir da sua orientação dietética, é você dormir menos e não conseguir se recuperar do treinamento pregresso. Agora, os acertos são muito difíceis e é o acúmulo de acertos que vão acontecer ao longo de 1 ano, de 2 ou de 5 anos, que é o tempo médio que você precisa para criar um físico em condições de competição, que vão responder pelo sucesso ou fracasso desse atleta. Obrigado, Paulo, pela entrevista. Você sempre simpático, com muitas informações e prazer em repassar tudo isso. Bem-vindo a Teresina. Eu que agradeço a recepção. Muito obrigado.